Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a preparação do Flamengo para a estreia da Libertadores da América. O Mengão vai estrear contra o Deportivo Táchira e tem mudanças na escalação do Flamengo. Uma péssima notícia aí, porque muitos desfalques o Felipe Luiz vai ter para essa partida. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida, né? Mas faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Aqui todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Mas antes da gente começar o vídeo, faz o seguinte, corre aqui nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Tocantins, Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Coloca aí o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, e também coloque aí o seu palpite, hein? Palpite, lembrando, dá uma analisada aqui no vídeo, porque tem muito desfalques, hein? Vamos então pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil, link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Ivete, camaleão. Tanta bloco do Coruja ali que eu tô um detox nesse momento. São boas referências também. Eu briguei com o Elton, mas agora eu tô tentando fazer as pazes com o Pedro Henrique Torres. Tava zoando o meu sotaque. Será? Pedro Henrique Torres, as informações do Flamengo, por favor, será que ele viu? Não tá fácil, hein, Pedro? Pois é, pessoal, não tá fácil a situação não, tudo bem? Um abraço aí pro Bruno, abraço aí também para Donk, para o Donan que tá por aí, e claro, um beijo para Mari Spinelli. Estamos retomando a nossa relação depois de rompimento, porque tem jogo hoje inclusive do Tadieres, hein? Mas deixa pra lá, é outro adversário. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Deportivo Táchira, estreia na Libertadores na Venezuela, situação complicada até de logística, demorou para encontrar um voo direto, uma companhia que voasse direto lá para San Cristóbal, na Venezuela, onde vai ser o local da partida. Foi muito complicado, então já embarca por agora, já vai para Manaus, onde a aeronave para reabastecer, e aí logo em seguida segue para San Cristóbal, local da partida. Não vai ter nenhuma atividade, o Flamengo já fez tudo por aqui. E aí não são boas as notícias para a torcida e para o técnico Felipe Luiz. Vão ser 5 desfalques para esse jogo. O Plata sentiu fadiga, estava com um problema ali de fadiga depois da data FIFA, e agora também está com problemas assim, sentiu febre, enfim, depois desses últimos dias aí, e vai ficar fora, foi cortado da viagem, fica no Rio de Janeiro se recuperando. O Wesley também sentiu cansaço ali, né, depois da data FIFA, desgaste, também é mais um que foi reavaliado e não tem condições de jogo, fica no Rio de Janeiro. Além disso, o trio, o Gerson, ainda com aquelas dores, se recuperando, que tiraram da estreia do Brasileiro também, do segundo jogo da Seleção Brasileira na data FIFA contra a Argentina, fica no Rio. O Danilo, já há algum tempo já afastado, aquela lesão que ele teve, muscular, e o Arrascaeta também, lesão muscular na data FIFA. Então esses 3 permanecem no Rio de Janeiro em tratamento para a sequência da temporada. Tem jogo contra o Vitória no fim de semana e depois, aí sim, o Flamengo segue o barco para a próxima semana contra o Central Córdoba no Maracanã. Ele vai tentar tocar a bola. Beleza? Estreia na Libertadores, só que o Flamengo é amanhã, né, Vene? Contra o Deportivo Táchira. Esse jogo é fora de casa. A gente vai ver o VT. E na volta o Vene atualiza a gente sobre os desfalques para essa partida. Tem papo de Gerson também? Pô, não só Gerson. Tem outro jogador que eu considero extremamente importante que tá fora. Então parou. Roda. O Flamengo está perto de estrear na Libertadores. O desafio será fora de casa e já com desfalques. Felipe Luiz não vai poder contar com Danilo, que segue tratando de lesão na posterior da coxa direita. A Arrascaeta também não fica à disposição do técnico. A dúvida ainda segue com Gerson. Ele está fazendo um trabalho individual de treinos, mas ainda tem chances mínimas de ser relacionado para o confronto continental. O Flamengo terá que enfrentar uma viagem com mais de 4.000 quilômetros de distância do Rio. O rubro-negro ainda irá tentar quebrar uma marca ruim no início da competição. O time não estreia com vitória desde 2022, quando conquistou a América. Nas 2 últimas edições, a equipe perdeu para o Alcas em 2023 e empatou com o Milionários no ano passado. Ambos os jogos foram fora de casa. O aproveitamento da primeira rodada do rubro-negro é de 48%. Além disso, vencer longe de seus domínios tem sido uma tarefa para o Flamengo.
A última vitória do time da Gávea foi contra o Vélez, na Argentina, por 4-0 em 2022. Com isso, já são 9 jogos que a equipe tenta quebrar esse jejum. A missão para reverter essa marca ficará sob o comando de Filipe Luís, que fará seu primeiro jogo de Libertadores à frente da equipe. E para quem sabe, sair com uma boa vitória. Vene, conta pra mim quem são os desfalques para essa partida de amanhã, Vene. E não são desfalques assim, beleza, desfalque não vai fazer muita falta. Não, são desfalques extremamente importantes. O Wesley, na lateral direita, tá fora, não viaja com a delegação. Gerson, como a gente mencionou aí, também tá fora, não viaja com a delegação. Danilo tá fora também. Arrascaeta tá fora também. Para fechar essa lista de 5 jogadores extremamente importantes que estão fora, Gonzalo Plata. Ou seja, a data FIFA novamente atrapalhando a vida do Flamengo, porque o Wesley e Gonzalo Plata, segundo nota oficial do Flamengo, estão com desgaste físico por conta da data FIFA. Mas é delicado, Gerson, né? Não se recuperou a tempo, também teve problema com a seleção brasileira, e o Danilo e o Arrascaeta seguem aquele processo de recuperação de lesão muscular. É delicado, porque a gente já falou isso tantas vezes aqui, né, Pedrosa? Não tem como não convocar, porque é a seleção brasileira, e a gente falando até do produto atleta, que ele é um produto também, ele se valoriza muito no mercado porque ele é convocado para a seleção. A gente vê o Gerson aí, que é um cara hoje, uma peça fundamental na seleção brasileira, né? E aí como faz? E a data FIFA, ele existe para parar a competição e eles irem lá jogar e voltarem. Então acaba que o cara que continua trabalhando, ele vai porque ele joga muito e as seleções o querem, né, o Pedrosa? É uma coisa muito delicada. Eu acho que isso só vai mudar quando a gente dá uma ajustadinha no nosso calendário, né? Eu acho muito confortável pro DM do Flamengo falar que foi a data FIFA. É isso que eu acho, sem dúvida alguma. O jogador joga 10, 12 jogos pelo Flamengo, aí ele joga 90 minutos pela seleção, aí nos 90 minutos pela seleção foi o que causou o desconforto dele. Estranho. E início de temporada, eu sempre falo isso aqui, isso é sempre um assunto muito delicado, ainda mais para nós que nós não somos médicos, nós não somos preparadores físicos. A questão de... É como você... eu pegou uma doença, eu peguei uma gripe. Foi o fulano que me passou, tava em um monte de lugar. Não tem como você dizer quem te passou, porque é uma doença que você foi contaminado. A mesma coisa com uma lesão. A culpa da lesão, se não for uma lesão de choque, eu dei a entrada no joelho do Vene, eu machuquei o joelho do Vene. Se é uma lesão de desgaste, uma lesão do jogo, né? É difícil falar, foi por conta desse jogo, foi por conta do... É muito complicado isso. E a gente no início do calendário ainda, o Flamengo já com 5 desfalques, isso é muito danoso pro Flamengo. E o Danilo, ele chegou ao Flamengo, ele não consegue jogar. É preocupante, porque o Danilo, ele se preservou para tentar ser convocado e aí ele não foi convocado, ele não jogou as finais. Qual é o outro que tá? O Arrascaeta? Arrascaeta, Plata, Gerson. O problema do Arrascaeta é a seleção? Ele se machucou na seleção. Mas a gente está há 2 anos falando sobre o Arrascaeta e questão física. O Arrascaeta tem problemas físicos há mais de 2 anos. Então, assim, eu não consigo ver como uma questão de seleção. A seleção pode ser o que, obviamente, ia aparecer logo depois da data FIFA. Mas não é um problema da seleção. Esse que é o ponto. Independentemente de quem seja a culpa, os jogadores estão fora. Agora a gente tem que debater como é que o Filipe Luís ele vai escalar esse time. E aí chegou o momento, assim, eu vou dar minha opinião. Chegou o momento, por exemplo, de o Matheus Gonçalves começar a partida, substituindo o Arrascaeta. Chegou o momento do Michael crescer de produção, porque o jogo que ele fez contra o Internacional foi muito abaixo, foi muito aquém. Chegou o momento de um Luiz Araújo voltar a jogar bem, começando como titular. Então, assim, não tem mais o que fazer. Os 5 jogadores estão fora. A gente sempre lamenta aqui que jogadores acabam se machucando durante a data FIFA. Mas e aí agora? O que o Filipe Luís vai fazer? Querendo ou não, são jogadores importantes, mas é por isso que eu valorizo muito o trabalho do Filipe Luís à frente do Flamengo. Apesar de muitos desfalques, mesmo assim, ele consegue fazer o time jogar bem. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações, então, do Flamengo em preparação para a partida contra o Deportivo Táchira, a estreia do campeonato, ou melhor, estreia da Conmebol Libertadores 2025. Cara, muitos e muitos problemas no Flamengo, hein? Tá demais esse sistema aí. Cara, tem que ver esse negócio de lesão, o que tá acontecendo no Flamengo. Bom, o técnico do Deportivo Táchira, ele deu uma declaração, né, inclusive saiu até no site do Globo Esporte, ele falando o seguinte, que o Flamengo é um time nível europeu jogando na América do Sul, um elenco fora do comum. Elogiou demais o time do Flamengo, então nossos adversários aí estão bem
entende bem do Flamengo, sabe quem o Flamengo é, né? Agora a preocupação mesmo são esses desfalques aí, né? Porque o Flamengo não vai com um time completo, são praticamente 5 jogadores importantíssimos aí que não estarão jogando nessa partida. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, palpites, meus amigos. Eu vou deixar o seguinte. Estreia da Libertadores da América, 3-0 Flamengo. 3-0. Põe seu palpite aí nos comentários. Vamos ver quem vai acertar. A gente se vê no próximo vídeo.